Começa? Peraí, deixa eu me preparar aqui. Tô bem a postura? Bem? Vocês começaram falando do... Peraí. Você vai arrumar o cabelo? Vai ficar assim? Tá despenteado? E aí galera, beleza? Vou falar aqui um pouquinho sobre translação e rotação de função modular. Isso que eu vou explicar aqui não serve só para função modular, serve em outros tipos de função também. Só que a gente vai aplicar isso daqui para a função modular. Dada uma função qualquer, no caso a função f de x igual a módulo de x, você já aprendeu na teoria que é um v, já aprendeu na teoria que é um v. Então tá aqui, f de x igual a módulo de x é um v. Foco nesses pontos aqui, que são os pontos A, B, C e D e o ponto O, foco neles. F de x igual a módulo de x significa que o y é módulo de x. Então, por exemplo, se o x for 1, o meu y dá 1, tá aqui. Se o x for 2, troco o x por 2, o meu y também dá 2. Troquei o x por 2, o y também dá 2. Se eu trocar o x por menos 1, quanto é que vai dar o y? Troca o x por menos 1 aqui, y é igual a módulo de x, troquei o x por menos 1, o y também dá 1. E se eu trocar o x por menos 2, o y também vai dar 2. Ou seja, o gráfico de f de x igual a módulo de x é esse v com as duas perninhas com inclinação de 45 graus, já que f de x igual a módulo de x. O que eu vou tentar te ensinar aqui é algumas malandragens para resolver o exercício mais rápido. Se essa daqui fosse uma função qualquer, f de x, qual que é a diferença dessa g aqui? Essa g é a função f, olha isso aqui, a função f mais 1. Qualquer função que eu some um número aqui, ó, soma um número, qualquer número que seja 1, 2, 3, 5, 10, pi, se eu somar um número, é só pegar esse gráfico que eu já desenhei aqui e elevar esse mesmo número que apareceu aqui, sem deformar. Então o gráfico estava montadinho lá, ó, você vai elevar ele uma unidade para cima, sem deformar, sem abrir, sem fechar, sem cair uma perna, sem nada. Você vai só deslocar uma unidade para cima. Então tá aqui o gráfico V, ele vai deslocar uma unidade para cima. Então todos os pontos, o ponto O está no 0 e 0, o ponto O vai aparecer aqui, ó. Vou chamar ele de O'. Ele vai subir uma unidade, estava no 0 e 0, ele vai aparecer aqui no 1. O ponto A, ele vai subir, ele mantém o x igual a 1, só que ele sobe. Se ele estava no 1 e sobe uma unidade, ele vai bater lá no 2. Então tá aqui, esse é o ponto A, agora é o A'. E o ponto B, da mesma forma, ele já estava direcionado no 2, só que antes ele era 2 e 2, ele mantém aqui no eixo x o 2, e só que ele vai subir uma unidade, agora o ponto B está batendo lá no 3. Vou chamar esse ponto de ponto B', de tal forma que agora eu tenho esse lado do gráfico. Então note que todos os pontos, eu só peguei esses 5 de referência, mas todos os pontos do gráfico vão ser deslocados uma unidade para cima. Assim como o ponto C agora apareceu aqui C' e o ponto D apareceu aqui D'. Esse daqui é o nosso gráfico de g de x igual a módulo de x mais 1. Isso daqui que eu estou desenhando serviria para qualquer tipo de função, qualquer uma. A diferença entre a função g, então vamos lá, ó. A diferença entre a função g, sendo ela f mais 1, é que você pega o gráfico da f, seja lá como é que seja esse gráfico, e desloca uma unidade para cima. Se fosse uma função g igual a uma função f mais 5, você pegaria o gráfico da função f exatamente como ela está e desloca 5 unidades para cima. Aqui, ó, essa é a função f. Então, qual que é a diferença entre a módulo e a módulo mais 1? A módulo é assim, a módulo mais 1 desloca uma unidade. A diferença é onde é que está o biquinho. O biquinho estava no 0, 0, aqui o biquinho foi para o 0 e 1. Então, esses são os pontos da função g de x igual a módulo de x mais 1. Se fosse módulo de x mais 2, ia deslocar o O até o 2, todos os pontos subiriam 2 unidades. Agora a gente vai falar de deslocamento para baixo. Assim como se eu somar, ele sobe, se eu subtrair alguma coisa, ele desce. Então, quem é a função g de x? A função g de x é a f. Lembra que isso daqui é a mesma coisa que a f? F de x menos 2, ou seja, é a módulo menos 2. Se a módulo tem o biquinho aqui no 0, a módulo menos 2, o biquinho desce 2 unidades. O meu ponto O' vai aparecer aqui. Lembra que o A estava aqui? Se o A estava aqui, ele tem que descer 2 unidades, ele vai bater aqui, ó. Esse é o A'. Lembra que o B' estava aqui em cima, no 2? Desce uma, desce duas, o B' vai aparecer aqui. Mesma coisa para o C.
O C estava aqui no 1, ele vai descer para o 0, vai descer para o menos 1. Aqui está o C'. O D estava no 2, vai descer para o 1, vai descer para o 0. Aqui está o D'. Então, o meu gráfico g de x igual ao módulo de x menos 2 é o mesmo V, só que deslocado 2 unidades para baixo. Então, o que eu tentei te ensinar é, dada a função f de x igual ao módulo de x, é possível deslocá-la para cima e para baixo sem deformar. É só somar alguma coisa fora do módulo ou subtrair alguma coisa fora do módulo. Somou algo fora do módulo, sobe esse número. Atenção, isso aqui tem que ser um número, não pode ser outra letra. Não pode ser um x aqui, se for x é outra história. Então, módulo de x mais 5, pega o gráfico V e sobe 5 unidades. Menos 5, pega o gráfico V e desce 5 unidades. Até aí, bem fácil, né? Agora, e se eu tiver um x menos 1 dentro do módulo? Bom, se tiver algo dentro do módulo, esse algo que está dentro do módulo, ele vai deslocar a função na horizontal. Para saber o quanto que desloca na horizontal, eu vou te dar essa dica aqui, ó, pega comigo. Pega o que está dentro do módulo e iguala a 0. E resolve, isola o x. Se o x deu 1 positivo, significa que você vai pegar o V original e vai deslocar uma unidade para a direita. Pega o que está dentro do módulo, iguala a 0. Isola o x. Descobriu o x, o número que deu positivo, desloca uma unidade para a direita. Então você vai pegar o gráfico V original, o V original ele bate aqui no 0 e vai deslocar ele uma unidade para a direita. Todos os pontos uma unidade para a direita. Então se o O antes estava aqui, agora o O está aqui. Se o A antes estava aqui, agora o A está aqui. Se o B antes estava aqui, agora o B está aqui, ó. Então, A, O, A e B deslocaram uma unidade para a direita. O C e o D também. O C antes estava aqui, desloca uma unidade, vem aparecer aqui. E o D antes estava no menos 2, aqui, desloca uma unidade e vai aparecer aqui. Esse é o D'. Com esses 5 pontos, a gente consegue esboçar o gráfico. Vai ficar assim, ó. Um V com inclinação ainda de 45, sem nenhum tipo de deformação, simplesmente deslocado para a direita. Por que ele é deslocado para a direita? Igualei a 0, deu x igual a 1 positivo. X igual a 1 positivo, desloca para a direita. Na prática, se o x for positivo, você inverte o sinal do que está aqui dentro. Deu menos 1? Menos 1 indica que deslocará para a direita, desde que o x seja positivo. Tranquilo? E nesse outro caso aqui, onde eu estou somando dentro do módulo e ao mesmo tempo subtraindo algo fora. Somando dentro do módulo. Então você vem com essa parte aqui e faz o seguinte. X mais 2 igual a 0. X é menos 2. O que significa o x ser menos 2? Que o meu V vai deslocar 2 unidades para a esquerda. E esse menos 1 fora do módulo? Menos 1 fora do módulo, a gente já viu no outro exemplo, desloca uma para baixo. Então aquele V original que tinha o biquinho no 0, 0, ele vai deslocar 2 unidades nesse sentido e depois uma para baixo. Então foca no ponto O. Foca no ponto O. O ponto O está aqui, ele vai deslocar, aqui é 0, desloca para o menos 1, desloca para o menos 2. E depois ele desce uma unidade, 2 para a esquerda e uma para baixo, o ponto O vai parar aqui. Mesma ideia para o ponto A. O ponto A está aqui, desloca 1, 2 para baixo e depois 2 para a esquerda e uma para baixo. Então o ponto A' vai aparecer aqui. Ponto B, 1, 2 para a esquerda e uma para baixo. O ponto B' vai aparecer aqui. A mesma coisa do ponto C. O ponto C' vai aparecer aqui e infelizmente o ponto D' não cabe no meu gráfico, azar o seu. Tá? Então continua com inclinação de 45, só que agora adivinha só onde é que está esse ponto O. Esse ponto O que ficava na origem, ele deslocou 2 para a esquerda e deslocou 1 para baixo. Ficou desse jeito o meu gráfico. Então dá para compor sim, dá para compor, dá para colocar tanto dentro do módulo quanto fora do módulo. Dentro do módulo com x positivo, é o contrário. Se estiver somando, desloca para o lado negativo. Se estiver subtraindo, desloca para o lado positivo. Fora do módulo é só seguir o seu coração. Somou é para cima, subtraiu é para baixo. Tá aqui, esse é o nosso exemplo. 2 unidades para a esquerda, uma para baixo. Agora eu vou te explicar, e se tiver um menos fora do módulo? Bom, se tiver um menos fora do módulo, o V que está aqui, ele vai fazer assim, ó.
vai ficar de ponta cabeça. Vai ficar o V que está aqui, com o biquinho no 0, 0, segura no biquinho dele no 0, 0 e gira ele. Então, se tivesse só módulo de menos x, seria esse gráfico aqui, ó. Módulo de menos x seria esse gráfico aqui, só isso. Esse daqui é f de x igual a menos módulo de x. Esse daí, ó. Esse daí estaria assim. Só que a gente já aprendeu, qualquer função que eu somar 2 fora dela, o que ela faz? Somou 2 fora do módulo. Somou 2 em qualquer função. Eu tenho uma parábola lá. Uma parábola, f de x igual a x quadrado. Ela está aqui. Como que é a outra? G de x é x quadrado mais 2. X quadrado mais 2 é igualzinho ao anterior, só que mais 2. Desloca 2 unidades para cima. Então pega essa daqui, desloca 2 unidades para cima. Esse ponto vai parar lá no 2. Tá aqui, esse seria o ponto A'. Esse ponto aqui desloca 2 unidades para cima, vem parar aqui. Esse ponto desloca 2 unidades para cima, vem parar aqui. Então esse é o O', esse é o A', esse é o C', tá? Então vai ficar mais ou menos assim o seu gráfico da função. Que era para passar aqui no bonitinho, não deu. Tá, agora deu. Então tá aí. Esse é o gráfico da nossa função menos x mais 2. Alex, dá para virar de ponta cabeça, deslocar para a direita e para cima ainda? Dá. Dá para virar de ponta cabeça, deslocar para a esquerda e para baixo? Dá. Tudo isso é possível. Tudo bem? Essa daqui eu não vou necessariamente fazer, vai ficar de tarefa para você fazer. O que eu quero te mostrar é o seguinte, e se tiver um menos na frente do x? É só dar um migué, eu vou te ensinar a dar esse migué. Primeiro, coloca o menos 1 em evidência aqui dentro. Se eu colocar o menos 1 em evidência, vai ficar menos 1 que multiplica x menos 3, tudo dentro do módulo. Lá das propriedades algébricas de módulo, lá da nossa teoria, diz que se tiver um produto no módulo eu posso separar. Vai ficar módulo de menos 1 vezes módulo de x menos 3. E fica para você sozinho, módulo de menos 1. Quanto que é módulo de menos 1? Módulo de menos 1 é 1. Isso daqui, então, é igual a módulo de x menos 3. Módulo de x menos 3 é uma função que deslocou 3 unidades para a direita. Só isso, nada mais.